Boa tarde a todos, boa tarde a todos em geral, boa tarde aos profissionais presentes, senhores, minha presença, minha senhora. Quero agradecer a presença de todos, agradecer todo o pessoal que me deu essa oportunidade de fazer essas palestras online com vocês, e também agradecer os nossos palestrantes que estão aí presentes, PR Lucena, que é diretor-presidente do PRAC Geral, a senhora Renata assistência dos profissionais do Brasil, a MUTA Brasil. Primeiramente, antes de fazer o currículo de todos, vou me apresentar. Meu nome é Francisco Almeida. Hoje eu sou presidente da MUTA Brasil, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CONFER-CREA. Fui presidente do CREA durante 12 anos, fui secretário de Estado, presidente de companhias agrícolas e também empresário. Empresário rural, hoje eu trabalho empresário aqui do comércio. Eu tenho uma vasta experiência na questão de sustentabilidade, na questão de relacionamento. Então, gostaria depois de transmitir para os nossos palestrantes algumas considerações sobre esse tema que é muito importante. Esse tema foi escolhido por nós porque nós acreditamos agora que nós temos dois focos aqui no sistema. O primeiro era a valorização profissional, e agora o nosso foco é a valorização do trabalho. Quando a nossa lei vai completar 55 anos, a Lei 5.194 foi publicada, foi aprovada pelo Congresso Nacional, diz o seguinte na nossa lei: as profissões de engenheiro, de arquiteto, de engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social humano, aproveitando e utilizando os recursos naturais, meio ambiente e locomoção das comunidades, edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais, regionais e seus aspectos éticos e artísticos, instalações de meios de acesso de cursos, massa d'água, extensões terrestres e desenvolvimento industrial e pecuário. Ou seja, o desenvolvimento basicamente está na mão dos profissionais nossos do sistema CONFER-CREA. Veja então, meus senhores e minhas senhoras, que 55 anos, essa visão holística do legislador, já pensando intrinsecamente no desenvolvimento sustentável, é o objetivo maior da nossa profissão. 55 anos atrás, o nosso legislador já pensava em desenvolvimento sustentável, em desenvolvimento, e colocou no seu artigo 1º essa observação. Tenho certeza que entre as áreas do conhecimento e ação humana, a geociência, estão envolvidas, direta ou indiretamente, nessa responsabilidade social e ambiental, visando o bem-estar da nossa sociedade. Nesse sentido, como presidente de CREA, realizamos, há 3 anos atrás, quando fui eleito, nos últimos nosso mandato, ser o primeiro CREA do Brasil a ser seguidor do Pacto Global, visando implantar algumas metas dos nossos 17 ODS. Tivemos a oportunidade de remodelar o nosso prêmio CREA Goiás Meio Ambiente, que era um prêmio local e regional, tornando ele o troféu Seriema com abrangência nacional. Esse prêmio valoriza, em 5 premiações, todas as atividades voltadas pelo desenvolvimento sustentável, para profissionais ou desenvolvimento ou ações prestadas pela sociedade. Tivemos também convênios com 55 municípios, através de parceria com os PEDs, com o programa Casa Própria, ou seja, o SUS da engenharia. Nós tínhamos um engenheiro próprio, construindo a sua própria casa, a casa do nosso pessoal de baixa renda, que teve um aumento de mais de 300 RT, ou seja, mais de 300 profissionais participaram dessa atividade, construindo a casa para que as pessoas de baixa renda. Implantamos também a engenharia clínica, essa engenharia
sustentável nos hospitais, que não existia aqui em Goiás, foi implantado em mais de 30 hospitais, hospitais de alta complexidade, e hoje é uma realidade da engenharia clínica aqui em Goiás. Participamos também do Plano Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, assiduamente, com um grupo de trabalho para fazer essa união dos nossos 24 municípios da região metropolitana de Goiânia. Na revisão, fomos peça importantíssima na revisão do Plano Diretor de Goiânia, que foi sendo analisado pela Câmara Municipal de Goiânia. Participamos de várias oriências, demos várias sugestões através de vários profissionais de várias áreas do nosso sistema nesse Plano Diretor de Goiânia. Implantamos há muito tempo já, agora concretizado, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o qual também esse presidente faz parte desse conselho. Também, nós participamos também do combate, como está aí, da corrupção de obras públicas, um programa Destrava Brasil, capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse conselho nós tivemos aqui o lançamento aqui em Goiás, com a participação efetiva da nossa tecnologia do CREA Goiás, informamos para todo o Brasil como estava o estágio de cada hora, por que ele estava parado. Também lançamos o programa Recarga Hídrica. Nós sabemos que existe a permeabilidade do solo das casas, mas não são respeitadas. Nós oferecemos uma solução para fazer que a recarga hídrica nas cidades seja uma realidade, e esse programa está disponível para toda a sociedade goianiense. Implantamos também as hortas sustentáveis com hidroponia, onde nós colaboramos com as creches, com asilos, com as escolas, com um projeto altamente sustentável, sem utilização de agrotóxicos. Agora, assumindo a presidência da multinacional, a partir do dia 22 de agosto, vamos transformar a nossa caixa de sistema, vamos fazer ela como uma acolhedora dos nossos profissionais e tem em foco a nossa responsabilidade social. Temos a responsabilidade de anunciar que somos mais de 130 mil sócios espalhados por todo o território nacional. E com essa meta de dobrar esse efetivo de 100 mil para 230 mil sócios em apenas um ano. Nossos mantenedores, que estão os CREAs, porque 20% das RT do CREA são destinadas a essa caixa, vão ter um olhar diferenciado, com programa, com projetos diferenciados, em parceria, para que realmente nós possamos implementar de vez essa responsabilidade social da nossa caixa perante a sociedade. Para terminar, eu só queria fazer um comentário que, ultimamente, o CONFER tem valorizado muito o nosso profissional através da mídia, mas a nossa proposta é outra, um pouquinho diferente, um pouquinho agora de valorizar o nosso trabalho. Assim como eu vejo os médicos sem fronteira valorizando ter trabalho em mídia, nós temos que mostrar o que fazemos, como fazemos, o resultado do nosso trabalho. Eu acho que esse deve ser o foco para que a sociedade possa realmente valorizar o nosso trabalho. Então, essas considerações que eu queria passar com vocês, e para dar seguimento aí a quem tem de ouvir são os nossos palestrantes, acho que o primeiro palestrante é o Pierre Lucena, né? Pierre é presidente do Porto Digital, um dos principais ambientes de inovação da América Latina, que cedia 340 empresas de TI da economia criativa, laboratórios, instituições de ensino, P&D, e também é professor de finanças da Universidade Federal de Pernambuco, onde foi coordenador do curso de administração. Doutor em administração pela PUC Rio, mestre em economia e graduação em administração, ambos pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem longa experiência como educador, foi reitor do Centro Universitário de Guararapes, da UniFFG, vice-presidente do Diário de Pernambuco, também foi comentarista econômico da CBN, do Jornal TV e Jornal SBT. Sua área de estudo é de finanças e mercados capitais, com dezenas de artigos científicos publicados no exterior do Brasil. Então, Pierre, uma palavra, você já pode começar a sua palestra. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo seu gabarito, de estar ensinando alguma coisa para os nossos internautas, para os nossos profissionais. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Francisco. Obrigado aí pelo convite do evento, né? Eu não sou engenheiro, né? Então,
Só para todo mundo ficar claro, queria saudar aí o Marcelo, que eu já conheço aí da Rede Brasil Pacto Global, e a Renata, que é da Iguado do Instituto Iguado de Sustentabilidade. Só para me apresentar rapidamente, você falou aí, eu sou presidente do Porto Digital. O Porto Digital ele é um parque tecnológico especializado em software, é localizado aqui na cidade do Recife. A gente tem hoje 350 empresas, mais ou menos. É um hub completo de inovação que funciona dentro de um bairro histórico, que é o bairro do Recife, né? Para quem conhece, é o lugar onde fica o Carnaval, aqui no Centro Histórico, tombado. E o Porto. Então, a conexão do doutor Pierre caiu, vamos esperar ele voltar. Então, eu vejo a importância, né, desse hub que tem lá. Nós também estamos pretendendo, né, o Marcelo, que é o nosso superintendente, de implantar um hub também. Não, pode entrar então, Pierre. Desculpa aí. Então, acho que eu parei ali falando do Porto Digital. O Porto Digital é um hub de inovação, ele é um bairro da cidade do Recife, né, um projeto de política pública gerado por uma instituição privada, que é o Porto Digital. Né? Aí tem um hub completo de inovação, tem aqui 2 incubadoras, 4 aceleradoras, 350 empresas, 7 institutos de ciência e tecnologia, né, como a Fiat, o próprio Porto Digital, o CESA, mas a gente é muito, na verdade, só assim, para todo mundo entender, aqui dentro tem grandes empresas, né, o Uber faz a plataforma aqui, a Fiat faz a parte de engenharia de computação do Jeep Compass, mas a gente é muito especializado na área de mobile. Só para ter uma ideia, 100% dos smartphones do Brasil tem uma tecnologia nossa aqui do Porto Digital, seja o iOS da Apple, os testes da Samsung com Android, os aplicativos da Motorola. Então, a gente se especializou muito nessa área. Né? Nós somos um parque hoje com 13 mil colaboradores aqui e crescendo bastante. Essa área vem crescendo muito. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre educação, né? Porque a gente está falando sobre responsabilidade social e do sistema, que, sendo bem sincero, eu conheço pouco, conheço, de certa forma, pelo CREA um pouco. Né? Inclusive, o presidente do CREA aqui é meu amigo de faculdade, o Adriano Lucena, talvez você conheça, Francisco, daqui, né? Ele foi presidente, inclusive, da Mútua aqui, eu acho, antes, né, de ser presidente do CREA. Coordenador aqui local, né? E ele tinha me procurado, e eu queria até começar falando sobre isso, né? Ele me procurou, na época que ele estava no Mútuo aqui, preocupado, havia uma preocupação muito grande com a quantidade de engenheiros desempregados. Eu acho que, de certa forma, isso foi um pouco ocasionado, obviamente, pela entrada das instituições privadas. Né? Isso, no caso de Pernambuco, especificamente, tem um problema, mas um agravante, que era o fato de que a gente tinha, durante ali o governo Eduardo Campos, uma série de obras, como a refinaria Abreu e Lima e o estádio, que empregavam quase 50 mil pessoas só nessas 2 obras, e depois que acabou, né, basicamente, essas obras, a gente ficou ali, essa galera ficou toda sem emprego. Né? Mas muita gente veio de fora, então foi um desarranjo de mercado momentâneo, que obviamente o mercado trata de arrumar. Eu trabalho muito com educação, fui secretário adjunto de educação aqui do Estado já há um certo tempo. Né? E eu venho me preocupando muito com a questão da empregabilidade, por isso que eu queria falar sobre o que o Adriano já tinha comentado, né? Pelo fato de que na área de tecnologia a gente tem empregos. Só para ter uma ideia, o Porto Digital tem mais de 2 mil vagas em aberto, certo? Que a gente não consegue preencher. E o engenheiro, ele é facilmente convertido em desenvolvedor de software. Porque ele já tem a base, o embasamento, ele fez uma carreira na engenharia acadêmica, então ele é facilmente convertido ali pela área. E aí a gente tem que entender um pouco ali o mercado de trabalho. Eu não estou falando do mercado de trabalho educacional, mas o mercado de trabalho das áreas como um todo, né? Falando aí do que a gente tem aí de educação, ele tem passado por uma mobilização diferenciada pelo seguinte: a gente tem visto as pessoas qualificadas desempregadas. Quando eu estou dizendo pessoas qualificadas, pessoas que fizeram um curso superior, bem ou mal, digamos assim, e ao sair não encontraram espaço no mercado de trabalho. Basicamente o que vem acontecendo, e veja, tem um fator agravante aí, tem alguns estudos recentes
é falando que algo em torno de 6% da carga de trabalho da população economicamente ativa ficaria desempregada em 5 ou 6 anos com o aumento da inteligência artificial, localizada em áreas como a própria engenharia, como o direito, né, e áreas semelhantes. E isso, na verdade, vem acontecendo basicamente pelo seguinte: a produtividade nos últimos 20 anos subiu 40 vezes, a produtividade pessoal, não é a produtividade medida pelo trabalho, de acordo com a renda média, não, é a produtividade pessoal, certo? Subiu aí 40 vezes nos últimos 20 anos. Hoje a gente fala por celular, estou falando aqui na videoconferência, uma série de modelagens novas que fizeram com que, obviamente, a gente produzisse mais. Só que a gente não está trabalhando menos, né? Isso também está acontecendo. A gente produz 40 vezes mais e não melhoramos nossas vidas 40 vezes. Óbvio que nós melhoramos, porque a gente tem celular, tem computador, tem internet, tem um monte de coisa que não tinha há 30 anos atrás, por exemplo, e hoje isso faz parte do nosso orçamento, digamos assim, composto. O que acaba acontecendo, basicamente, é o seguinte: quando a produtividade aumenta muito, como aumentou, você não aumentou 40 vezes a quantidade de bens disponíveis, de serviços disponíveis, basicamente, ou a vida das pessoas não melhorou tanto, basicamente o que você precisa é de menos pessoas para produzir aquilo que você... Se antes você precisava disso para produzir o que você precisava, hoje você precisa disso de pessoas, desse estoque de capital humano. Então, basicamente, mesmo pela teoria do desemprego estrutural, aí você parte do pressuposto de que vagas fechadas em um canto, você abre no outro, contando que a pessoa se converta educacionalmente naquele determinado espectro. Como você está precisando de menos, para produzir a mesma quantidade, a quantidade que você precisa hoje mesmo, com o crescimento econômico, você vai ficando com as pessoas mais especializadas a cada momento. Então, basicamente o que vai acontecendo é que as pessoas vão sendo mesmo qualificadas para tal, você vai excluindo as pessoas do mercado de trabalho, porque tem pessoas mais qualificadas ali para fazer o mesmo serviço, que antes precisava e agora precisa de menos gente. Então você vai espremendo essa curva. E aí, como eu disse, pela teoria do desemprego estrutural, você abre vagas em outros cantos. Onde é que você abre vaga? Você abre vaga na área de tecnologia, que é a área que eu estou inserido hoje, e você abre vaga na área de serviços, em ocupações não específicas especializadas. Pronto, essa aí, a gente chegou no fato, e aí é o seguinte: a culpa de ter talvez tanto engenheiro sem ocupação nesse momento é porque ela não vai gerar tanta ocupação mesmo. Então não é porque a economia está parada, é lógico que isso atrapalha, poderia ter mais gente e tal, mas é como se você não tivesse numa curva de longo prazo que formar tanto engenheiro. Pronto, esse é o ponto-chave onde a gente vai precisar chegar. Outras áreas não. A área de saúde e a área de tecnologia, obviamente, hoje estão precisando de mais gente, mas você não converte rápido essas pessoas, né? E aí, obviamente, a gente sempre pensa no seguinte: que a tecnologia tem que vir aqui para melhorar a vida de todo mundo. Ela está melhorando da nossa, veja. A gente está falando aqui, eu estou em Recife, eu não sei onde a Renata está, também não sei onde eu imagino que o Marcelo esteja em São Paulo, né? Mas eu estou em Recife, então a vida da gente teoricamente está melhor. Não peguei um avião para ir para falar aqui e tal, mas a tecnologia veio para melhorar. Só que o que acabou acontecendo? Ela foi especializando as pessoas, você foi aumentando a produtividade, precisando de menos gente para produzir, obviamente, né? E você foi tornando insustentável a vida de uma parcela da população que se especializou ou não se especializou em alguma profissão, mas não encontra vaga no mercado de trabalho hoje. E a tecnologia, quando a gente veio falar aí da gig economy, né, que vocês conhecem, a economia do compartilhamento, Uber, Rappi, esse tipo de coisa, a ideia original que a gente tinha era de que isso ia melhorar, obviamente, a vida de todo mundo. Ela melhora o serviço de maneira brutal, né, isso é fato, né? Ela melhora a vida de maneira brutal de todo mundo, né, principalmente na parte de serviço. E ela melhora a vida daquele camarada de classe C que ganhava entre R$ 1.500 e R$ 2.500, que perdeu o medo de perder o emprego. Porque ele simplesmente migra para o Uber com o dinheiro da rescisão dele e está resolvida a situação dele, certo? Isso trouxe um certo alento aí na classe C. Só que onde é que a gente vai ver o problema é o seguinte: a ideia original que todo mundo tinha com isso, com essa gig economy, era que aquele cara da bicicleta do Rappi, a gente pegasse aquele cara que carregava o carro de papelão e subisse ele para o Rappi. Só que ao invés de pegar o cara do papelão e subir para o Rappi, a gente pegou o engenheiro e desceu ele para o Uber.
Basicamente é isso que acabou acontecendo. Isso, veja, esse é o retrato do que a gente tem hoje, criando aquilo que o Ricardo Antunes chama de a massa de precarizados. É o cara que não tem vínculo com nada hoje, certo? Tem vínculo com nada hoje e ainda ganha pouco. E aí você vê, obviamente, aquelas reportagens no Fantástico, sempre pega um engenheiro, né? Pegaram para Cristo, ele pega sempre um engenheiro que o cara está trabalhando 18 horas por dia, feito um louco, para ganhar 8 mil reais. O Uber não é para pagar 8 mil reais para ninguém mesmo, não tem jeito, porque ele é um serviço absolutamente não especializado. Então, esse é a raiz do negócio, né? Então, assim, se a tecnologia tem que vir para melhorar, ela, de certa forma, ela traz outros transtornos que nós não ainda encontramos soluções para que isso melhore, efetivamente. E não vai ser transformando o motorista de Uber CLT. Tá? Porque, veja, o entregador de pizza, o mototáxi sempre existiu. Que aí hoje é um escândalo, né? O Rappi virou um escândalo mundial, né? Pelo menos na cabeça de parte da classe média, que fica indignada porque o cara está lá ganhando 1.000 e poucos reais, pedalando a bicicleta o dia todinho. Veja, sempre existiu o entregador de pizza do motoboy. A diferença é que apareceu alguém para botar isso tudo dentro do modelo de negócio, né? O cara envelopou todo mundo dentro do aplicativo e está todo mundo funcionando. Então, de certa forma, veja, a gente tem um desarranjo estrutural que a tecnologia traz, que é preciso que a gente comece a discutir determinadas relações. Como eu disse, não vai ser botando o cara o Uber o motorista do Uber no CLT que a gente vai resolver, né? E aí eu queria falar justamente que eu acredito que pode ser um caminho no qual o sistema pode buscar soluções para seus associados. Eu não sei, você falou algo em torno de 130 mil, né, nacionalmente, associados, não é isso, Francisco, que vocês têm aí? Não, né? Esse é só da nossa Caixa de Assistência. Nós temos aí em atividade 980 mil profissionais dentro do sistema. Certo, dentro então desses sistemas, 130 mil somente 130 mil, ou seja, em torno de 15%, são associados nessa Caixa de Assistência, que é a Caixa de Acolher. Né? Certo. Vamos pegar a área de direito. A de direito é a maior, né? Eu tenho falado muito de direito porque ela é o caso mais gritante que a gente tem nessa curva educacional que a gente foi informando. Hoje, no Brasil, 2% da população brasileira é bacharel em direito. 4 milhões de bacharéis. Tem 1 milhão e 400 mil advogados, que foram os que passaram na prova do OAB, certo? Então, assim, obviamente que uma a cada 50 pessoas não precisa ser advogado no Brasil. Né? Isso não precisa conta nenhuma para dizer que isso é absolutamente um exagero. Quando eu pego na área de tecnologia, eu vou mostrar ali, e eu vou falar porque da área de tecnologia, porque eu acho que é aí que o sistema pode entrar, certo? De maneira muito eficiente. A área de tecnologia forma 29 mil pessoas por ano no Brasil em curso superior, isso dados do censo. Eu somei aqui todos os cursos que tem programação, desenvolvimento de software, games, engenharia da computação, que eu acho que deve ser filiado ao sistema, né? Engenharia da computação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, sistema de informação, sistema para internet e Big Data, ou banco de dados. Todos esses profissionais juntos só formam 29 mil pessoas por ano no Brasil, certo? E a gente tem gerado 70 mil novas vagas. Então tem um gap aí, é óbvio que dos 29 mil nem todo mundo está apto para trabalhar. Vamos dizer que 20 mil estejam, né? Você tem ali um gap de umas 50 mil pessoas por ano sendo formadas, certo? Outros países têm buscado solução para isso via conversão de engenheiros. Um engenheiro, em menos de um ano, ele está voando na programação. Mas está voando. Então, isso tem sido feito em alguns lugares. Eu tenho tentado fazer algumas experiências aqui. A gente vai fazer uma agora muito grande, que a gente vai fazer a formação de 2 mil pessoas em 2 anos, um curso de graduação de 2 anos e meio, a gente pagando, né, junto com a Prefeitura da cidade do Recife, na Universidade Católica, na Universidade do Senac, então, e na Tiradentes. Então, a gente vai ter essa massa aqui. Mas a gente precisa de um programa para incluir esse cara que está sendo excluído do mercado de trabalho naturalmente por conta da superespecialização e que ele não vai conseguir reverter. Ele não vai conseguir reverter. Essa aqui é a parte mais cruel. Esses dados de tecnologia que eu tenho falado é porque isso representa a maior oportunidade que o Brasil teve para empregar sua população, que já tem um nível de escolaridade alto,
né, como são os engenheiros, e que teriam aptidão para ir para essa área. A Índia fez isso. Só que o Brasil não tem um projeto nacional de formação de capital humano na área de tecnologia. A gente não tem nenhum, absolutamente nenhum. A China, 40% dos formados da China são em áreas de exatas. O Brasil é só 17%. Nem precisa dizer a diferença, né, por conta do tamanho da China para o Brasil, mas é só 17%. E a gente tem formado em muitas áreas de engenharia que hoje estão com baixa procura de emprego. Porque, de certa forma, a gente deixou as universidades federais que são muito lentas, de certa forma, em processos de mudança, né? A Universidade Federal de Pernambuco abriu um curso, durante aquele projeto do Reúne, de Haddad, abriu um curso de engenharia naval. A gente tem aqui tinha um estaleiro que está falido. Então, a gente não tem nem para onde botar essa galera mais. Porque agora o departamento está lá. Um monte de professores que não tem nem procura. Tá? Então, a gente tem que começar a se organizar melhor na nossa base educacional para formar a gente que vai para o mercado de trabalho. Veja, a gente não pode pensar que a gente vai resolver o problema do Brasil se a gente continuar formando em área errada. A gente precisa se reorganizar. Tem Agora, como eu falei, né, as universidades federais elas são muito... Veja, grande parcela dos engenheiros do Brasil saíram das universidades federais, sejam as rurais, muitos engenheiros agrônomos, né, e a parte de engenharia mais tradicional, né, eletrônica, civil e tal, saiu das universidades federais, como aqui em Pernambuco tem uma federal e tem uma rural, mas saiu do sistema federal em si. Isso aconteceu, que é quem forma bem no Brasil. Isso acaba acontecendo. Só que elas são muito lentas no processo de mudança organizacional. Tem uma frase da reitora do Arizona que é fantástica, que ela diz o seguinte: mover uma universidade é como mover um cemitério. Não espere a ajuda dos habitantes. Certo? Você não tem como. As pessoas não vão ajudar a movimentar e criar esse processo de mudança que a gente precisa. E aí, qual a responsabilidade que eu acho que a gente precisa ter, o sistema pode fazer? É justamente nessa conversão de carreira, viu, Francisco? Eu acho, o Adriano, na época que me procurou, com uma ideia que estava acabando o mandato dele, não deu tempo da gente implantar, que era justamente a gente montar cursos de conversão de 2 anos, que são esses cursos de tecnólogos em análise de sistema, por exemplo, que é só programação. O sistema, na época, ia financiar o curso dele, e ele pagaria ao final quando ele conseguisse um emprego, né? Algo do tipo, que não é difícil na área, dada, como disse, a baixíssima quantidade de profissionais que a gente forma no Brasil. Mas a gente precisa buscar soluções em escala, porque esse problema está batendo aí na porta. Isso não vai se resolver apenas com o crescimento econômico, porque todo dia está saindo um monte de gente das faculdades, né? Então a gente não vai resolver isso, mas a gente precisa buscar uma saída aí sob pena de tornar a profissão algo praticamente insustentável e a gente cair e cada vez mais especializar a área de certa forma, né? Que a gente simplesmente cria uma desesperança generalizada na área de engenharia, a partir do momento em que a gente não crie o número de oportunidades que a gente precisa criar. E a gente não pode, do mesmo jeito, aceitar o fato de que num país que está com 16% de taxa de desemprego, a gente tem gente especializada, principalmente super especializada como os engenheiros, que não estejam conseguindo entrar no mercado de trabalho, já que a gente tem vaga em outras áreas, como eu falei, que é a área de tecnologia, cuja conversão de carreira é facilmente feita e você pode ter uma carreira super promissora. Então, a gente tem que aproveitar o máximo que a gente fez do ponto de vista educacional para que as pessoas sejam incluídas dentro desse mercado de trabalho, porque, já dizia Reagan, né, não tem nada, nenhuma política social melhor do que um emprego. Esse aqui é o fato relevante. Eu fico por aqui porque acho que eu até estourei meu tempo, viu? E está com você aí, Francisco. Obrigado. Porque voltou? Foi não? Foi? Então, pois eu estou esperando o Pierre. Pierre já liberou o Pierre? Pierre está nos ouvindo? Estou, eu acabei aqui, minha Então parte. pode escolher então.
Você já acabou a palestra, Pierre? Acabei. Então, Pierre, então é só um pequeno comentário, né, sobre essa formação, né, pelo menos na Universidade Federal e Instituto Federal, aí como presidente de CREA, a gente sabia, para entregar carteira, para registrar o curso, mas esse curso, quando terminava, não tinha nada a ver, não tinha nem como ter profissão nesse sentido. Né? Isso foi uma coisa muito real, né, muito real mesmo, né, dessas autonomias, e não fazer uma pesquisa de mercado, qual o tipo de profissional atual que nós estamos querendo. Isso aí é nítido no Brasil inteiro, não é só em Pernambuco, não. Viu? É no Brasil inteiro, aqui em Goiás. Acho que no Brasil inteiro existe essa autonomia que não preocupa nessa questão do mercado de trabalho. Mas depois nós vamos abrir para os debates, vamos agora falar um pouquinho sobre água e saneamento. Vou apresentar a Renata Ruggieri Moraes. A Renata é formada em Economia da Universidade de São Paulo, com pós-graduação em Administração de Empresa da Fundação Getúlio Vargas. Ao longo dos seus últimos 20 anos, atuou como executiva à frente das áreas de sustentabilidade, comunicação e desenvolvimento organizacional de grandes empresas, como o Banco Real, o Santander e Racional de Engenharia. Participou da criação da Ideal Invest, fundo de investimento de impacto voltado para o financiamento da educação superior no Brasil. Também atuou na liderança de projetos de sustentabilidade junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e foi sócia fundadora e presidente do projeto LACE, Organização Sem Fins Lucrativos, com foco no desenvolvimento de crianças e adolescentes por meio de lazer, arte, cultura e educação. Mais recentemente, assumiu a direção executiva do Instituto Reciclar, tendo sido responsável pela transição de seu modelo de atuação, pela gestão do seu fundo Endomet. Atualmente é a diretora e presidente do Instituto Iguada de Sustentabilidade e tem como missão contribuir para a universalização do saneamento do Brasil por meio de inovação da educação. Então, Renata, eu passo a palavra para você para dar continuidade nesse bom prato que começou, né, com Pierre falando um pouquinho de educação. Então, a água e saneamento está com você. Bem-vindo, Renato, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Francisco. Obrigada pelo convite. Marcelo, Pierre, é um prazer estar com vocês aqui participando desse painel, acho que com um tema tão relevante. Eu vou falar um pouquinho desse tema água e saneamento, que graças a Deus ele vem ganhando mais espaço nos últimos anos, né, no debate aí nas ações. Né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, tem uma apresentação. Bom, então acho que para começar eu queria dar dar um pouco um panorama do que a gente está falando, né, desse setor de saneamento e que momento que a gente vive desse setor no Brasil, né? A gente hoje ainda, né, apesar de estar entre as 10 maiores economias do mundo, a gente vive ainda um cenário muito precário de saneamento básico, né? Ainda tem hoje 35 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, né, o que equivale a aproximadamente a 17% da população. Então, enquanto a gente tem um contexto, né, de muita tecnologia, inteligência artificial, né, como o Pierre vem falando, a gente ainda convive com um contexto de pessoas que têm que andar quilômetros para buscar água no balde, né, carregar na cabeça. Então, esse ainda é o cenário de boa parte dos brasileiros. Esse número, né, está distribuído aí entre esses 35 milhões, entre aproximadamente 20 milhões que vivem nas áreas rurais, né, então em comunidades dispersas, isoladas, e 15 milhões que vivem em áreas urbanas, né, em comunidades, em favelas, que boa parte delas ainda não tem acesso a saneamento, né. Quando a gente fala de esgoto, a gente tem um cenário mais precário ainda, a gente tem praticamente metade dos brasileiros sem acesso à coleta e tratamento de esgoto. Isso não quer dizer que todos eles vivam, né, com esgoto a céu aberto, quer dizer que parte deles vive com esgoto a céu aberto e parte deles vive com soluções de fossa, né, que
que, por sua vez, grande problema que a gente tem aí é que a maior parte dessas soluções das fossas não são feitas adequadamente. Então, a gente tem um problema bastante crônico, né, de muitos desses contextos de fossas e tudo mais estarem contaminando o lençol freático da água que as próprias pessoas estão consumindo, né? E esse volume de esgoto, né, quando a gente compara ele, faz uma equivalência com o volume de piscinas olímpicas, é como se a gente estivesse despejando diretamente na natureza 5.650 piscinas olímpicas por dia, né, de esgoto sem tratamento. Então, imagina o efeito, o impacto sistêmico que esse tema causa, né? Eu costumo falar que o exemplo típico quando a gente vai falar de saneamento, né, a gente sempre ilustra o caso assim, de uma criança numa comunidade, numa favela, que vive lá com esgoto a céu aberto, que fica doente. Daí o que ela acontece? Ela falta na escola, a mãe falta no trabalho para levar ela no posto de saúde, e o esgoto ainda vai para o córrego poluindo o meio ambiente. Então, só aí nesse exemplo, a gente já consegue ver o quanto que esse tema tem um reflexo sistêmico, impactando em saúde, impactando em educação, impactando em economia, impactando em meio ambiente. Então, é um tema de bastante relevância, né? Quando a gente fala do contexto aí de infraestrutura de educação, a gente ainda convive com cerca de 41% das escolas apenas tem acesso à rede de esgoto, né? E no caso das escolas de ensino médio, 67%. Quando a gente passa para o cenário aí do como isso impacta no campo de saúde, a gente tem, né, isso impactando muito na questão de internações e inclusive por doenças relativamente simples, né, e que ainda hoje causam morte, né, então maior parte desses casos são crianças de 0 a 5 anos, né, tanto que tem até um dado que mostra que a cada R$1 investido em saneamento, você economiza R$4 em saúde, né? E aí tem toda também a parte de perdas da água, que hoje a gente tem um índice de 39% de toda a água que circula no processo sendo perdida, né? O que por si só, se não existisse essa perda, a gente conseguiria abastecer, né, a população que hoje não tem acesso a saneamento. Esse impacto da falta de saneamento é ainda mais severo no caso das mulheres, né? Então existem estudos que mostram que as mulheres, né, negras de áreas periféricas são as mais impactadas pelo contexto de falta de saneamento, né, e uma estimativa de mais ou menos 630 mil mulheres saindo da pobreza imediatamente com a universalização do saneamento. Quando a gente fala em termos de investimento, né, a gente sabe que esse é um tema, né, um setor de infraestrutura e que carece de investimentos pesados. Então, a gente sabe que esse não é um tema de resolução fácil, né? Então, o que a gente vem buscando trabalhar no Instituto Iguá e na Iguá, vou falar agora um pouquinho, é como que a gente consegue integrar esforços coletivos com o setor e com a sociedade para que a gente promova esse avanço de forma colaborativa, de forma coletiva, né? Promovendo, de fato, uma mudança sistêmica e uma ampliação do impacto. A Iguá, bem rapidamente, né, é uma companhia de saneamento que tem aí com a visão de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil. Hoje ela está presente em 37 municípios de 5 estados brasileiros, aí distribuída em 18 operações, sendo 14 concessões e 4 parcerias público-privadas. Emprega aproximadamente diretamente 1.500 colaboradores, mas esses números todos vão praticamente duplicar, né? A Iguá ganhou um dos lotes do leilão da SEDAI, né, no começo desse ano, então a partir de 2022 passa a ser responsável pelo saneamento de boa parte do Rio de Janeiro, né? E eu costumo falar que com essa oportunidade de crescimento vem uma responsabilidade, né? Então, a gente fala que o setor do saneamento, hoje em dia, ele está vivendo um grande momento, né, com o marco do saneamento e com todo o contexto que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito positiva de entrada de investimento e de avanço, né, na cobertura do que a gente tem em todo o país, né, num espaço relativamente curto de tempo,
mas isso vem com uma responsabilidade também. Como é que isso vai ser feito? Né? Em que contextos e para que públicos esse saneamento vai ser oferecido? Vai ser para todo mundo ou não? Né? Então, é uma oportunidade de crescimento, mas é uma oportunidade única de gerar impacto num tema que é absolutamente crucial e sistêmico para todo o desenvolvimento do país. Né? Aqui, acho que não vou falar muito, mas alguns reconhecimentos aí da IGUA. E do ponto de vista da IGUA, a IGUA vem trabalhando um plano de sustentabilidade que pega 4 grandes pilares, né, que é o que a gente chama de plano SER, que é segurança hídrica, eficiência na produção e distribuição de água, responsabilidade na coleta e tratamento de esgoto e respeito às pessoas. Cada um desses pilares se abre em diversas frentes, aí, como mostra o slide, e se desdobra em diversos projetos e iniciativas, poderia contar, mas acho que nem tenho tempo suficiente aqui. Então, tem todo um trabalho da empresa de atuar nos territórios onde ela é responsável pelo saneamento, onde ela tem as concessões e as parcerias. E o Instituto IGUA, da qual eu sou presidente, né, que foi criado há 3 anos atrás e nasceu com essa missão de contribuir para a universalização, é uma iniciativa que nasceu dos executivos da empresa e do grupo acionista e de alguns especialistas do mercado, que visa a gente pensar e estruturar como é que a gente poderia direcionar ativos da empresa, e quando a gente fala ativos, a gente não está falando só de recursos financeiros, mas também de conhecimento técnico e de pessoas, né, para gerar um legado que pudesse ficar para o setor e para a sociedade, mas que fosse muito além dos limites de atuação da empresa, né? Como é que a gente pode usar o que a gente tem para deixar um impacto maior? Né? E nesse sentido que o Instituto foi criado, ele é uma organização sem fins lucrativos, né? E ele se baseia muito nessa visão de que, de fato, o saneamento ele vai muito além do serviço de tratar e fornecer água e coletar e tratar esgoto, né? O que a gente está levando, o que a gente muda na vida das pessoas é levar dignidade, saúde, perspectiva de futuro, né? Para boa parte dos brasileiros que ainda hoje não tem o que a gente fala do básico, né? O saneamento básico não tem esse nome básico a troco de nada, né? Ele não é supérfluo, ele é básico. Então, é um direito que todos têm e que a gente tem que trabalhar para isso, né? O Instituto, ele trabalha hoje em 4 frentes, né? A gente trabalha na frente de acesso, então, apoiando, promovendo iniciativas de acesso a saneamento a comunidades vulneráveis, sejam em áreas rurais ou em áreas urbanas. A segunda frente é a inovação, então como a gente fomenta o desenvolvimento de soluções inovadoras, seja por startups, seja por ONG, seja pela academia, que de fato vão trazer soluções mais disruptivas para que a gente possa avançar num ritmo mais acelerado nessa jornada aí da universalização. A frente de educação, porque também existe um entendimento de que boa parte dos problemas que a gente vive hoje são decorrentes de uma sociedade que está muito distante do entendimento de qual é a sua participação no ciclo da água e nesse ciclo de saneamento. A água chega pela torneira e vai pelo vaso, as pessoas não sabem de onde vem, para onde ela vai, então a gente tem que trazer esse nível de consciência e o nível de protagonismo para o indivíduo. Né? E, por fim, como é que todas essas ações podem, né, gerar experiências, cases e pilotos que, logicamente, o terceiro setor ele não tem poder de gerar escala suficiente para resolver o problema, mas ele tem uma coisa no DNA que é testar soluções, testar tecnologias sociais que, uma vez se mostrando bem-sucedidas para endereçar os desafios, assim, aí a gente tem um compromisso de alguma forma, levar essas soluções e tentar influenciar a formulação de políticas públicas para o setor, né? Aqui eu vou... Opa, peraí, estou voltando. Eu vou passar bem rapidamente, né? O Instituto tem uma forma de trabalho que é colaborativa, então todas as nossas iniciativas são iniciativas de impacto coletivo, então a gente se une com outras empresas, com organizações sociais e com o setor público para pensar e agir como é que a gente soma recursos, como é que a gente soma competências e como é que a gente soma redes para, de fato, promover uma mudança mais sistêmica. Então, são todas iniciativas coletivas
né? E aí eu vou citar só duas para encerrar a minha fala e para depois a gente poder debater. Uma delas é uma iniciativa que se chama Aliança Água Mais Acesso, que é uma aliança de 14 organizações que se uniram para levar acesso à água e saneamento para áreas rurais isoladas, né? Então, hoje a gente tem essas organizações, existem as organizações co-investidoras, então o Instituto Iguá participa junto com o Instituto Coca-Cola, existem as organizações de apoio que fazem a gestão desse movimento todo, e existem 9 ONGs aí de base comunitária que fazem os trabalhos em campo. A aliança hoje ela existe desde 2017, ela já possibilitou acesso à água para 349 comunidades em todo o Brasil, mas especialmente no Nordeste e no Norte, né? Eu costumo falar, levando saneamento para quem está no final da fila, porque são esses públicos que de fato estão com a perspectiva mais distante de receber saneamento, né? E ao mesmo tempo, a gente busca fomentar e testar novas tecnologias, né, porque a gente busca soluções que possam ser acessíveis, sustentáveis e que possam garantir uma maior velocidade nessa jornada aí da universalização. Uma outra iniciativa que a gente hoje está bastante focado é a criação de um fundo que o Instituto criou para apoiar startups de impacto que estejam desenvolvendo soluções inovadoras ligadas ao ODS 6, né, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que trata de água e saneamento, e com essa visão maior de promover a inovação, né? E a lógica é não fazer isso sozinho, né? A ideia não é que o Instituto apoie essas startups. A ideia é que esse fundo IPU, ele seja um fundo para reunir diversas empresas que vão co-investir juntas no fundo, e esse fundo vai apoiar diversas iniciativas aí que estão desenvolvendo inovações, né? Esse fundo foi idealizado pelo Instituto Iguá em parceria com a Climate Ventures, tem aí uma série de parceiros especialistas, né, Citaui, que é gestor financeiro, o Pacto Global, que é parceiro institucional, o GIF, e a gente aí já conta com uma série de investidores que estão investindo no fundo conosco para que a gente possa fazer esse movimento de uma forma mais profunda e impactante, né? Então, é como que a gente possa unir esforços e fomentar, de fato, o desenvolvimento dessa inovação no setor. Então, acho que é isso que eu queria compartilhar aqui, só para a gente aquecer a discussão. Agradeço e fico à disposição aí para as perguntas e debate. Obrigado, Renata. Prazer tê-la conosco aqui nesse debate. Eu vou deixar só uma pequena interrogação, Renata. Sem água não tem saneamento, né? Sim. Nós temos que preocupar também na questão da permeabilidade, né? Seja no campo, na cidade, porque os nossos aquíferos são renovados através da chuva, né? Exatamente. Parece que não tem uma preocupação nesse sentido aí, porque sem água não tem financiamento. É o que a gente costuma falar, é a preocupação com a segurança hídrica como um todo, né? Não dá para a gente olhar... A política nacional, né? Os desassociados, né? Renata, por isso que eu vejo importante esse debate aí, a questão da presença nossa, né? Nós, engenheiros, agrônomos, é interligado, né? Nós estamos precisando avançar mais nessa área, em parceria dessas ONGs, em parceria desse instituto, para que nós possamos pensar e dar soluções, né, Renata? A função do engenheiro é dar soluções. Acho que a gente está, como eu comentei, num momento muito único, né? De muito crescimento no setor, mas também num momento em que o setor está se abrindo para muita inovação, né? Eu acho que é isso, assim, o setor privado de saneamento, as companhias privadas, né? Elas passaram, a maioria das companhias privadas eram ligadas antigamente às empreiteiras, né? E agora elas né, foram, enfim, todas tiveram aí reestruturação societárias e estão focadas no serviço, então muito focadas na eficiência do serviço. E isso está puxando muito a inovação, o que é ótimo, né? E a questão também do desafio da gente chegar com saneamento para as áreas rurais, para essas áreas que são mais isoladas, a gente precisa pensar em soluções diferentes, porque não dá para a gente levar o modelo da cidade para esses contextos. A gente não vai levar uma rede para todas essas áreas isoladas, né? Que a gente acha que são isoladas, são poucas, mas que no total representam uma grande parcela da população, como a gente pode ver pelos números, né? Então, o desafio ali está muito colocado. Nós temos muito desafio, eu acho que vamos dar uma oportunidade para o Marcelo falar agora, mas nós temos um desafio muito grande, eu acho que você vai comparar com o que tem no Instituto, acho
e não financeira, para que nós transparente, né, mas para nós sistema de saneamento adequado. Bom, agora Marcelo Linguitti, engenheiro civil, estava no pacto, né, Marcelo? Nós compramos o passe dele para ser nosso gerente geral da nossa caixa de assistência dos profissionais do sistema Confea-CREA. Como eu falei no início, acho que nós temos de contribuir, nós somos iniciativa privada também, e eu vejo que a inteligência também está conosco. E a gente tem que pegar pessoas que já participaram efetivamente dessa área, né, social, né, para que conosco possamos interagir junto com vocês e levar um pouquinho, né, dessa área. Então, o Marcelo foi diretor de operações estratégicas, parceria, mobilização de recursos, é engenheiro civil, pós-graduado em ética e responsabilidade social e sustentabilidade urbana, tem atuado há mais de 25 anos com empresas e organizações não governamentais e multilaterais em diversos países. Trabalhou no Banco Safra, em projetos de reengenharia e na adequação do Banco do Milênio. Atuou na Ethos, onde foi gerente de relações institucionais internacionais. Foi consultor na área de sustentabilidade, engajamento de stakeholders e estratégia junto com grandes empresas da América Latina. Fellow Internacional Visiton, deixa para depois. Ajudou também a estruturar a rede brasileira de prática da ONU e foi representante do Instituto Ethos ISO 26000, membro do Conselho de Criação do ISB B3. Então, Marcelo, prazer estar com a minha equipe, né? Eu peço que a palavra com vocês, temos uns 15 minutinhos para depois nós abrir o debate para que nós possamos debater essa experiência que está sendo muito boa com nossos palestrantes. Uma palavra a você, Marcelo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Renata, Pierre, presidente Francisco, a todos que nos assistem. Prazer estar aqui falando com vocês. Inicialmente, a fala, quando fui convidado, estava lá no Pacto ainda, né, Renata? A gente teve bastante contato lá. E o foco aqui é falar um pouco sobre o tema de responsabilidade social e como que o sistema Confea, CREA e Mútua pode contribuir para isso. Falar um pouquinho sobre o mercado, sobre o que está acontecendo e como que a gente pode se envolver. O sistema tem um papel bastante significativo, particularmente é um sistema que é transversal, os seus profissionais, as suas empresas são transversais a todas as atividades sociais e econômicas, né? Se a gente pensa numa edificação, se a gente pensa, como a Renata comentou, em agro-saneamento, a questão de tecnologia, como o Pierre comentou, a questão do agronegócio, as geociências, né? É um setor transversal. E dentro de um contexto como que a gente está vivendo agora, de grande pressão sobre os recursos naturais, a questão da necessidade de uma eficiência energética, de uma pegada hídrica mais sustentável, a escassez de alimentos e produtos, né? Numa das sessões que nós temos aqui, a gente vai ter amanhã o Daniel, que é da FAO, né, do Programa Mundial de Alimentos, falando um pouco sobre o grande volume de perdas. Isso tem muito a ver com a questão logística e que tem a ver com o nosso setor também. As desigualdades no campo social, eventos ambientais extremos, a questão de diversidade no ambiente de trabalho, enfim. O nosso setor é chamado para poder atuar de uma forma bastante responsável num país que é o 9º país mais desigual do mundo, né? Nessa época de pandemia, desde agosto de 2020 agora até fevereiro de 2021, a pobreza do brasileiro aumentou 8 vezes, 8 pontos percentuais, e a gente tem quase 18 milhões de pessoas que passam fome, um pouco mais talvez. Então, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade bastante significativa, não apenas para o público externo, mas também para aqueles 1 milhão de profissionais que o presidente Francisco comentou. Num ambiente como o nosso, com a Agenda 2030, dos ODS, encaminhando, faltando 9 anos para a conclusão da agenda, onde muito provavelmente a gente só vai conseguir trabalhar de uma maneira significativa com o ODS 7, né, que é o ODS de energia limpa e acessível,
todos os demais ODSs, erradicação de pobreza, a questão de acesso à alimentação, desigualdades, etc., a gente tem grandes desafios que muito provavelmente vão precisar de esforços maiores para que a gente possa atingir. O papel das engenharias, da agronomia e das geociências é bastante significativo. Pegando um pouco do ponto de vista das empresas, eu acho que eu já entro no tema da responsabilidade social também das empresas do setor. Se a gente pensa em alguns, e quem estudou economia, administração, deve se lembrar um pouco do Porter, né, daquele contexto competitivo, onde a gente tinha 4 grandes elementos. Todo esse contexto de competitividade ele foi alterado pelo tema de sustentabilidade, né? Quando a gente pensa nas condições e fatores, né, que eram condições e fatores humanos, as gerações X, Y, Z, as gerações que questionam muito o ambiente de trabalho tradicional, e essa questão da pandemia que permitiu home office trouxe muito isso à tona, os impactos sobre os recursos naturais, como eu comentei, engenharia, via de regra, gera impacto sobre o meio ambiente. Se a gente pensa em mineração, por exemplo, se a gente pensa em construção civil, água e saneamento, há necessariamente impacto sobre o ambiente. Se a gente pensa nas empresas fornecedoras do sistema, se a gente pensa na demanda do consumidor, todo aquele ambiente competitivo do Porter modificou, exigindo das empresas um papel, um compromisso maior com a sustentabilidade e com a responsabilidade social. Então, se a gente pensa do ponto de vista também de gestão dos negócios, das organizações, tanto elas públicas ou privadas, a gente vê que a tema de responsabilidade social é uma evolução natural do processo de gestão, né? Se a gente pensa, sei lá, nos anos 70, quando a gente tinha um grande movimento de qualidade, se falava muito de qualidade, hoje você não fala tanto. Ou você tem qualidade, ou você está fora do mercado. Isso já foi incorporado na gestão das organizações, você tem que ter qualidade. Depois, com o passar do tempo, a questão da gestão ambiental, planejamento estratégico, gestão de processos, né? Eu trabalhei na época, como foi comentado, no Banco Safra, muito focado na questão de reengenharia, depois veio a questão de inovação, terceirização, as organizações que aprendem. Então, cada onda de gestão vem e exige das empresas mudanças estruturais, mudanças de modelos mentais, né? E isso não é diferente com as empresas e os profissionais que atuam nas engenharias, né? E isso, então, faz com que a gente pense que responsabilidade social e sustentabilidade são mais uma etapa desse processo de evolução nas empresas. A tal ponto que a Fundação Nacional da Qualidade define que a empresa é um sistema vivo, integrante de um ecossistema complexo, com o qual interage e depende. Quer dizer, todas as nossas organizações interagem com a sociedade, com o meio ambiente e precisam. Então, um ponto importante que eu ressalto aqui no papel dos profissionais de engenharia, entrando um pouco na questão do PR, não apenas na questão de formação técnica, mas também na questão de visão para o mundo, essa visão sistêmica, né? Essa visão olhar as suas organizações como grande parte de um sistema que depende, da qual depende, né? Então, como que a gente pode também criar nos profissionais e nas empresas do setor novos paradigmas de relação entre as organizações e a sociedade? A gente tem falado muito ultimamente sobre a questão de ESG, né? A sigla em inglês para ambiental, social e governança, que tem modificado muito a forma como as empresas têm trabalhado, tem exigido comportamentos e compromissos, indicadores de desempenho mais voltados para essas questões. Quer dizer, não basta apenas a gente olhar o resultado financeiro. Para que a gente tenha esse resultado financeiro, a gente tem que cumprir uma série de outras práticas, desenvolver outras ações para que a gente possa ter resultado. Se a gente pega algumas pesquisas sobre o papel das empresas, mesmo os presidentes da empresa, de grandes empresas, dizem que mais ou menos 60% deles, que o papel junto à sociedade e meio ambiente deve sim ser exigido dessas empresas, né? Uma pesquisa da Edelman, uma empresa de consultoria que trabalha muito com imagem, mostra que as empresas hoje são os entes que gozam de maior credibilidade e confiança junto à sociedade. Só que se de um lado eu gero mais confiança, eu também sou mais cobrado, eu tenho mais responsabilidade. Como que as empresas do setor, as empresas como um todo, e particularmente as do setor, respondem a essa responsabilidade e esse nível de confiança tão elevado? A gente não deve esquecer que as empresas do setor, elas estão entre as maiores empresas do país, né? Historicamente, a gente pega desde construção civil, infraestrutura,
concessões de diversos tipos, energia, telecomunicações. Então, elas têm uma grande responsabilidade, efetivamente. Essa mesma pesquisa da Edelman, no começo do ano, indica que há uma expectativa da sociedade em que elas trabalhem com temas como melhoria do sistema de saúde, melhoria do sistema de educação, e a gente está falando aqui do grande desafio de incorporar os profissionais que estão no sistema e não estão conseguindo uma recolocação profissional, como que a gente insere esse profissional novamente no setor produtivo. Combate à pobreza, o combate às mudanças climáticas é algo que a gente não pode esquecer, que é uma agenda. Daqui a pouco, em novembro, a gente está com a COP, lá em Glasgow, e o tema das mudanças climáticas vai ser fortalecido mais ainda. A gente viu recentemente o último relatório sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, e a questão não é fácil de ser resolvida. Só vai ser resolvida com apoio e empenho de todo mundo, a participação de todos, né? E essa questão da resolução dos problemas sociais, uma pesquisa feita pelo GIF, agora no começo deste ano, mostra que há uma percepção de que os profissionais de todos os setores são responsáveis, sim, pela resolução dos problemas sociais, não apenas o governo. 85% das pessoas acham que os profissionais devem se preocupar, todos os profissionais se preocupar com essas questões. E 83% acham que as empresas têm que se preocupar. Isso não apenas nas suas operações, mas também em termos de investimento social privado, como foi o exemplo que a Renata trouxe, né? O investimento voluntário, recursos voluntários que as empresas designam para projetos socioambientais nas causas que elas definem, né? Temas, então, como combate à pobreza, trabalhos com crianças, saúde, idosos, temas de educação, têm estado cada vez mais presentes na pauta de todas as empresas. Então, como que a gente, de uma forma conjunta, busca solucionar todos os problemas? E as empresas do setor de engenharia, agronomia e geociências têm uma capacidade muito grande. Como eu comentei, elas estão presentes, são as maiores empresas do país. Se a gente pega, por exemplo, a carteira do ISE, da B3, lá da Bolsa de Valores, das 30 empresas que compõem a carteira do ISE, do Índice de Sustentabilidade Empresarial, 21 estão ligadas diretamente ao setor das engenharias e do agronegócio. Empresas como AES, Duratex, CEMIG, EDP, Copel, Braskem, BRF, Fleury, Engenharia Clínica, enfim, elas fazem parte do dia a dia e são chamadas a essa responsabilidade. Por isso que a gente entende que a Mútua, nesse próximo período, vai trabalhar muito no que o presidente Francisco tem chamado de acolhimento. Quer dizer, como que a gente pode trazer os profissionais, apoiar o desenvolvimento desses profissionais. Então, trabalhar não apenas no âmbito interno, mas também fazer algo que o sistema está começando a visualizar como bastante pertinente, que é como se mostra relevante para a sociedade, né? Quando a gente entra num prédio, por exemplo, a gente não pensa que tem engenharia ali por trás. Quando a gente anda no ônibus, pega um carro, não pensa. Como que o sistema consegue mostrar a sua relevância para a sociedade? Certamente, não apenas trabalhando tecnicamente, o que é seu papel, mas também se preocupando com essa visão mais sistêmica e se mostrar presente no dia a dia da sociedade, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável. Temas como inclusão de mulheres, inclusão de negros, que também é um desafio para o nosso sistema, essa questão de diversidade, é algo que a gente também pretende trabalhar. Afinal, esse 1 milhão de profissionais são um extrato bastante significativo e representativo da sociedade. E se o sistema quer atender ou contribuir para o desenvolvimento da sociedade, também deve compreender como se fazendo parte, representando e sendo responsável pelos mesmos desafios, né? E aqui eu termino a minha fala também com um ponto de muita atenção para os profissionais e para as empresas do sistema. Se, por um lado, o tema de responsabilidade social, questões de sustentabilidade trazem novos desafios, também trazem muitas oportunidades. Oportunidades de capacitação, oportunidades de nova inserção no mercado desses profissionais e muitas oportunidades também de geração de novos negócios para essas empresas. Se a gente pensa, por exemplo, de produtos com base florestal, produtos com base na biodiversidade, isso gera negócio também para o setor. Se o setor observar o tema de sustentabilidade como potencial gerador de novos negócios. E aí, finalmente, eu termino mencionando uma frase que eu gosto muito. Tem um monge budista chamado Thich Nhat Hanh, e ele tem um texto bem bonito que se chama Interser. Ele diz que o verbo ser deveria ser substituído pelo verbo interser,
porque ninguém é sozinho, a gente só é em função dos outros. Então, a gente deveria interser e não apenas ser. E é isso que a mútua, a Caixa de Assistência, pretende fazer, interser, quer dizer, viver também em função dos profissionais e da sociedade, buscando esse acolhimento constante. Agradecer novamente ao convite da equipe da SOEA e, enfim, estou à disposição aí para debates e comentários. Obrigado. Obrigado, Marcelo. É importante, eu vejo que essa SOEA Conecta está sendo muito interessante. Geralmente a gente fazia a SOEA voltada muito exclusivamente com palestras de engenheiros. A oportunidade agora que eu estou vendo é ouvir outros profissionais que não são engenheiros, mas colaborar conosco nessa integração, né, para que juntos possamos fazer esse Brasil aquilo que realmente um Brasil que nós queremos ter feito. Então, eu vejo não só no nosso tema aí, né, foi colocado as pessoas que são de formação de outra modalidade, não são engenheiros, mas estão contribuindo efetivamente, saindo da parte técnica, né, do quadradinho técnico da engenharia e ampliando essa aí, que eu vejo que esse sentido vai fazer com que nós sejamos mais valorizados pela sociedade. Então, eu quero abrir aos internautas, quem quiser fazer algumas perguntas, está aberto no nosso chat. E primeiramente, eu quero fazer uma pergunta para o Pierre, por ordem, né? Pierre, você começou aí. Pierre, você sabe que você que é professor, nos últimos 5 anos, 10 anos, acho que 6 anos, né? O governo passado liberou para que as universidades pudessem fazer as suas faculdades, né? E sem a obrigação que passasse pelo MEC. Eu acho que tudo bem, né? Foi um falta muito grande de abertura, principalmente na época que estava faltando engenheiros, né? Ou então essas faculdades particulares, então, abriram para formar PR não profissionais. Abriram para formar pessoas com títulos de engenheiro. É muito diferente isso. E a gente viu aí, como presidente do CREA, nos últimos 6 anos que eu fui, essa formação muito ruim. A gente fazia vistorias lá na universidade, nas faculdades, e se for para a gente dar ponto mesmo, nenhuma funcionava. 80% não conseguiria reaver aquela nota, né, do IPEM. Então, eu pergunto com você, o mercado está aí. A realidade é essa. O que o sistema, assim como um todo, né, sob a sua visão, pode fazer para contribuir, né, não só nessa área tecnológica, mas na hora da formação do acadêmico mesmo, nas várias áreas da agronomia, das engenharias e também da geociência. Então, a mútua está se colocando a isso também, porque nós somos uma parte social do sistema e tem essa obrigação. Mas, na sua opinião, você como do outro lado, o que você dá uma luz para nós, o que o sistema poderia fazer nesse sentido, né, ajudar na formação, né, dos nossos profissionais? Olha, só para entender ali é o seguinte, veja, a gente tem 3 classificações dentro do sistema federal. E isso, o sistema federal são particulares, todo mundo, no MEC. A de universidades, que é aquela que tem pesquisa também, né? Então, uma universidade é obrigada a ter 2 programas de doutorado no mínimo, por exemplo, certo? Na verdade, você tem um sistema universidades privadas também, né? Vai em Morumbi, São Judas, e por aí vai. Você tem os centros universitários e você tem as faculdades. O centro universitário foi uma categoria criada entre a faculdade e a universidade. A universidade ela tem autonomia para abrir e fechar o curso que quiser e o número de vagas, com exceção de medicina, psicologia, odontologia, enfermagem e enfermagem e direito. Certo? Esses ele tem que pedir ao MEC a abertura de mais vagas ou a abertura do curso. E foi criado a figura do centro universitário que tem os mesmos poderes e autonomia para abertura e fechamento de cursos. Os cursos de engenharia não entraram dentro desse espectro. Então, o que acaba acontecendo é que qualquer centro universitário, e aí onde é que teve uma mudança importante, que foi justamente a passagem de muitas faculdades. Eu estou dizendo que eu vivi isso, né? Eu era diretor acadêmico de uma faculdade, virei reitor de um centro universitário.
né, à medida que você conseguiu a autonomia, que não era tão fácil, mas ela passou a ser mais fácil à medida que as faculdades foram crescendo. O problema, normalmente, ela não está na origem da faculdade virar centro universitário. Porque as visitas do MEC ocorrem, elas têm um catálogo de coisas que você precisa ter, laboratório, blá, 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 tudo isso está ok. Então, para abertura de cursos, provavelmente, para abertura de cursos, uma faculdade privada organizada está melhor do que uma federal. Porque ela vai ter uma biblioteca mais atualizada, ela vai ter uns laboratórios melhores, tal, ou pelo menos é mais fácil fazer, o dinheiro resolve isso. O problema está no pós. Como a avaliação ela é em cima da instituição, então a avaliação em cima da instituição ela faz o seguinte: você vai a uma visita do MEC com 2 pessoas, né, ou 3 professores, dependendo da visita que você tem, e a visita ocorre em cima dos fatores que a faculdade disponibiliza, que são o quê? Os professores, a titulação dos professores, a questão dos laboratórios, estrutura física, aquilo que gera conceito. Então, na prática, é muito fácil você gerar o conceito da faculdade para você continuar mantendo. O problema todo é que ele não atua no dia a dia da instituição e na qualidade do cara que é formado. Onde é quem atua, por exemplo? Oi, caí e voltei. Estão ouvindo, não? Estou ouvindo. Pronto. Então, o problema, basicamente, não está na faculdade ou no que você... nessa visita. O problema, normalmente, está no dia a dia do funcionamento do profissional que é formado. Porque também é o seguinte, a base que o cara chega, ela é muito ruim. Tem uma pesquisa da Universidade de Brasília, de um professor, que eu vi que 49% seriam semi-analfabetos, alguma coisa assim, das faculdades como um todo. Quer dizer, não conseguem nem interpretar texto. No final das contas, o problema está aí, a gente não tem avaliação. Então, o curso de Direito, por exemplo, ele tem minimamente, no final do seu curso, uma avaliação para você exercer a profissão. O CREA não faz isso. Certo? Então, veja só, no final das contas, você está sujeito... Veja, eu estou falando, por exemplo, de engenharia civil que mata. Certo? A gente teve casos de prédio aqui em Pernambuco que caíram. Estou falando de engenharia civil que mata. Então, assim, no final das contas, a gente não tem nem o controle da entrada e nem o da saída. E a faculdade tem a autonomia para abrir e fechar a vaga que quiser. Então, veja, esse é o cenário perfeito para o caos. Como é que a gente vai... Veja, a gente precisa ter alguns mecanismos de controle. Vocês precisam pressionar para ter isso. Veja, agora, essa altura do campeonato, vamos combinar o seguinte: não adianta vocês pensarem em controlar a vaga de faculdade, porque os cursos já estão abertos. Certo? Os centros universitários já estão aí. Então, você pode até dizer, não vou abrir mais vaga, mas aqui, no centro universitário tem 500 vagas já abertas. Então, ele não vai diminuir o número de vagas. Então, por aí vocês já perderam a briga. A briga tem que ser na formação. Fazer uma prova no final, de repente. Entendeu? Tem que fazer alguma coisa. Porque, veja, do jeito que está, como eu disse, é o cenário perfeito para o caos. Porque vai formar engenheiro que escreve posse com C cedilha, né? Então, você não vai ter como. Porque é o que eu estou dizendo, o controle sendo absolutamente aberto, como você faz a matrícula em qualquer faculdade privada, por aí, estou dizendo essas que são as com fins lucrativos, com 300 pontos do Enem, pô. 300 pontos no Enem, 90% das pessoas tiraram acima disso, pô. Aí o cara entra no curso, tá? Aí você pode dizer, não, o cara não deveria chegar no final, porque ele não deveria nem passar na prova de cálculo. Mas a gente sabe como é que funciona, né? Ele vai passando. É lógico, você tem as federais que também exageram, né? Eu me lembro quando eu fui candidato a reitor da Universidade Federal, eu passei e vi uma placa, sabe, Francisco, que era o seguinte: tinha 2 caras abraçados um com o outro. Era uma formatura de engenharia mecânica. E o nome da turma, aí estava escrito assim, o nome da turma, éramos 45, somos 2.
Só os dois caras se formaram. É lógico que você não vai botar um nível de evasão como esse, porque isso é perda de recurso público. E os caras são, veja, eles tiveram base e não sai ninguém, alguma coisa está errada no meio do caminho. Mas estão falando que não tem base e não dá para chegar no final com engenheiro. A profissão, por exemplo, tecnologia, sobra vaga às vezes, você pode dizer, tem gente TI formada e não empregada? Tem. É porque, veja, a área de tecnologia tem uma característica importante. Você não consegue enrolar, como na minha área você enrola. O cara de gestão enrola, tem gente que enrola a vida toda. Na área de programação você não enrola. É igual quando você vai para uma academia, você só levanta o peso se você for forte. Você senta no primeiro dia na frente do computador, ou você programa ou você não programa. Na área de engenharia, eu garanto que isso pode nem acontecer, mas a gente está formando os caras. Agora está acontecendo aquele fenômeno que eu disse. Esse cara menos escolarizado, não é nem menos escolarizado, é menos habilitado com a competência para a profissão, ele vai sendo excluído do mercado de trabalho. Isso é um processo normal. Então a gente vai formar engenheiro desempregado? Vai. Aí o CREA vai precisar debater o seguinte, até que ele quer chegar. Ele pode selecionar, como a OAB faz, digamos assim, né? Como eu falei, tem 4 milhões de bacharéis, 1.400.000 de advogados. Ele pode selecionar um pouco mais? Pode selecionar um pouco mais. Mas, no final das contas, o mercado até vai tratar ali de isolar esse cara. Isso aí. Agora você vai ficar com um problema social nas mãos dentro do CREA, certo? Que é efetivamente 900.000 pessoas formadas e 400.000 desempregados, por exemplo. Entendeu? Pois é, eu acho que emprego tem. Mas depois eu quero voltar de novo a essa discussão, que tem a questão do dinheiro público que é financiado pelo governo, essas bolsas, né? Tem também a questão que na legislação a gente não pode não dar carteira, então é complicado. Mas, Renata, vamos à parte de saneamento. Nós sabemos que muitas empresas, a sua empresa parece que criou um instituto baseado na área social, né? Mas a gente vê muitas empresas aqui em Goiás, né, porque saneamento, na realidade, é caro. Né? Não é para qualquer um que pode fazer saneamento. E se não tiver, a empresa não vai também entrar para dar prejuízo. Né? Ninguém vai fazer essas pequenas cidades de 5.000, 10.000 habitantes, não dá sustentabilidade nem para pagar engenheiro, né, para fazer lá o sistema de tratamento ou de coleta de esgoto. Como que a gente poderia equacionar isso, talvez através de um sistema de tratamento com tecnologia diferenciada, para diminuir o custo, para que nós possamos atingir realmente? Eu vejo que talvez não consiga porque está muito caro, mas será que nós não temos uma solução tecnológica para diminuir o custo, realmente na questão do saneamento, do tratamento do tratamento de água e do tratamento do esgoto? Palavra sua, né? Perfeito, não, ótima pergunta. Eu acho que essa pergunta casa até com a minha visão relacionada ao marco de saneamento, né? Eu acho que a gente vive no saneamento basicamente alguns gargalos para que a gente possa avançar. Um deles era a questão de financiamento, né, de capital. Então, isso eu acho que o Marco conseguiu endereçar à medida que houve esse espaço de flexibilização, de abertura para o capital privado. Eu acho que a gente consegue atrair mais capital para seguir avançando com a universalização. O outro ponto que eu acho que daí entra na tua pergunta, que é o seguinte, que o Marco também avançou no sentido, foi permitir os novos arranjos institucionais, então, né, os consórcios entre os municípios, então, que permite com que você junte áreas, né, e não tenha que ter exclusivamente a gestão do saneamento municipal em contextos onde essa conta realmente vai ser difícil fechar a conta. Então, né, a possibilidade de fazer as áreas, né, os conglomerados ali. E a terceira coisa, que eu acho que você já tocou na própria pergunta, são a questão das tecnologias, né? Para mim é muito claro o quanto que o saneamento ele está todo baseado num único modelo, que são as grandes estações e as grandes redes. Modelo esse que funciona nas grandes cidades, né? Não funciona nas pequenas cidades e nem nas áreas isoladas, né? Porque não dá viabilidade econômica, nunca essa conta vai fechar.
Então, de fato, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa novas soluções. Então, um ponto que a gente defende muito no Instituto e que a gente acha que é um caminho, não o único, mas que é um dos necessários, é a questão de olhar para soluções descentralizadas ou semi-descentralizadas, né? Porque tem contextos que é esse que faz mais sentido, você ter a coleta e o tratamento ali em loco, né? Seja unifamiliar ou seja um conjunto de residências, que no extremo é a lógica do Bill Gates, né? Quando ele faz uma privada que trata o esgoto, o limite da descentralização, né? Onde você tratar, onde você já gera. Né? Então, eu acho que tem essa coisa das tecnologias e tem a questão também do ambiente regulatório enxergar essas tecnologias como possibilidades, porque hoje todo o ambiente, né, regulatório e institucional está voltado para o modelo tradicional das grandes estações e redes. E aí vai chegar num ponto, como a gente ainda tem muito déficit de saneamento, a gente tem muito espaço para crescer nos próximos anos, mas vai chegar num momento em que não vai ser o capital não vai ser o gargalo, porque vai chegar num ponto que você precisa criar a mudança de tecnologia para ir para esses outros lugares, né? Então não vai ser mais a falta de capital, vai ser como é que a gente chega nesses lugares, mas é que hoje ainda tem tanto lugar para ir antes que, né, ainda tem, eu costumo falar, tem a fila, né, do saneamento, assim, ainda tem as áreas que estão ali no final da fila, mas a gente vem buscando trazer isso para a discussão e eu acho que ao longo do tempo essas questões vão também ganhando espaço aí, inclusive dentro das políticas públicas. Como você falou, né, mas a gente tem que ter aquela esperança, né, do verbo esperançar, né, de correr atrás e sempre pensando que nós temos que tentar. Eu vejo que nós da área da engenharia, sabe, nós não somos lobistas, são os empresários que são lobistas e aprovam no Congresso Nacional, isso que você acabou de falar, as coisas direcionadas que interessam para ele. Eu vejo que o nosso sistema é muito fechado, tem de passar para alguém, passar para discutir, e a gente não tem um sistema de lobista como tem nos Estados Unidos, ligado aos profissionais, sem interesse financeiro, baseado, né, no interesse do desenvolvimento central. Nós precisamos avançar nisso também, porque a democracia é isso. Né? A democracia nós temos de participar. Falta nós, largar de trabalhar e começar a participar do social também, né? Porque gostamos só de trabalhar. E tem, acho que um outro ponto, complementando até o que eu falei e o que você está trazendo, também da questão da capacitação técnica, né, dos gestores públicos. Tem um dado que eu escutei outro dia de uma pessoa que faz um trabalho de formação de gestores públicos, prefeitos, enfim, de cidades menores e tal, e ele estava fazendo um grupo lá enfim, com já um conjunto de prefeitos que já estavam no segundo ano de mandato, e daí eles estavam descobrindo naquele momento que eles eram responsáveis pela gestão do saneamento, no segundo ano de mandato. Então, né, e eu nem, às vezes a gente fala, nem culpo essas pessoas, porque, né, de fato a gente tem um déficit de educação também que vem junto, né, então tem todo um trabalho, são vários pontos de acupuntura que precisam tratar dentro desse setor. Um deles é essa questão e como é que os municípios conseguem se suprir de apoio mais técnico, porque quando você fala lá, o município precisa ter o plano de saneamento básico, inclusive para acessar recursos para implantar o saneamento. E daí a prática é copia e cola de outros municípios, mas como que você vai fazer um plano, copia e cola de outro município, né? Então, é tudo um problema, né, em cascata aí, e eu acho que a falta de profissionais técnicos para suportar essas decisões, né, que são políticas no final das contas, é das questões. Pois é interessante. Eu vou fazer a pergunta agora para o Marcelo, porque agora ele está com a mão, né, de fazer as coisas acontecer. Tem um dilema comigo, aconteça, né? Então, Marcelo, agora que você está na gerência geral da multa, e hoje as pessoas que não conhecem nossa Caixa, ela está hoje voltada no sistema de financiamento, sem juro barato, sem como se diz, avalista,
ela baseou só nisso e esse sistema, para mim, acabou, sabe? A gente tem uma volta de dinheiro interessante e estamos esquecendo a parte social, a parte de educação, a parte de tecnologia e a parte também que você falou aí, Renata, de ajudar, né, as engenharias, ajudar no terceiro setor, que é o caso da Caixa, os prefeitos, porque eu conheço a realidade, como você está, a realidade aqui é cruel. Você tem aqui 30 municípios que dá conta de pagar um engenheiro, dos 247, a conta é muito complicada e não tem uma central de projetos que podia muito bem regionalizar e fazer isso, né? Nós podíamos ter muitas ações, mas está precisando a gente começar a acontecer, né? E Marcelo, você agora como dirigente, faz 15 dias, estava treinando, mas agora conheceu. O que você acha que nós da Caixa, aí, de assistência, nessa área que nós colocamos de pertencimento, não só nessa área assistencial, mas essa área de contribuir do trabalho, não do profissional, do trabalho do profissional, nessa amplitude que foi discutida aí pelo Pierre, né, nessa situação. Para Renata. Francisco, tem eu fiz um curso com um economista chileno, o Manfred Max Neff, há uns tempos atrás, e ele falava um bom tempo atrás, e ele falava das necessidades humanas, né? E ele falava que a gente criava um vínculo com alguma coisa quando essa coisa atendia uma necessidade nossa. Então, ele dava lá o exemplo no curso, da gente passava no horário do almoço em frente a um restaurante, em frente a uma loja de guarda-chuva. Se tivesse chovendo, a gente iria gostar mais da loja de guarda-chuva. Se não tivesse chovendo, a gente ia para o restaurante para a hora do almoço. Então, assim, um ponto importante da Mútua é como que ela consegue se mostrar relevante para os profissionais, né? Eu acho que essa questão de buscar entender as necessidades dos nossos profissionais, entender, por outro lado, a necessidade da sociedade, são pontos cruciais, né? Quer dizer, eu acho que passou o momento, quando você traz na sua fala essa questão do pertencimento, eu acho que é uma palavra de mão dupla, quer dizer, como que o profissional pertence ao sistema, se sente pertencendo ao sistema, e como que a Mútua e o sistema se vem pertencendo à sociedade, portanto, buscando resolver e contribuir com os desafios dessa sociedade. Então, essa questão de compreender a Mútua como participante de um grande sistema que vai além do seu próprio sistema, Confea, CREA e Mútua, acho que é um ponto fundamental. A gente não consegue endereçar e se fazer contributivo e se fazer relevante se a gente não trabalha as necessidades do nosso público. Esse é um trabalho que a gente pretende fazer aqui, buscar identificar de uma maneira mais clara quais são as necessidades e que elas certamente transcendem essa questão de empréstimo, né? Quer dizer, como você mesmo fala, quer dizer, a gente vai nos bancos hoje, consegue empréstimo, a gente não tem capacidade financeira para isso. Então, como que a gente pode atender e prestar outros serviços, gerar outros benefícios para os profissionais, de tal forma se tornar bastante atrativo, né? Inclusive, para aqueles profissionais e para aqueles jovens que estão terminando a universidade e poderiam se fazer parte do sistema, ter o seu CREA e fazer parte da Mútua, porque hoje a menor parte dos estudantes que se formam fazem parte do sistema. A maioria decide por não ter CREA, quer dizer, alguns dados mostram isso. Então, como que a gente consegue se tornar relevante profissional e se tornar relevante para a sociedade? Acho que esse é um ponto bastante, assim, do meu ponto de vista, é fundamental, né? É claro que tem questões que a gente vai avançar do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de estratégia, isso são questões internas, mas essa questão da relevância é muito importante. E quando a gente pensa em questão da relevância do ponto de vista externo, aí é buscar parcerias, né? Como, por exemplo, parcerias com a Iguá, parcerias com o Porto Digital e com outras organizações, e criar esse ecossistema mútuo. A Mútua deve ser um potencializador de benefícios, um potencializador de oportunidades, de capacitação, de inserção, reinserção no mercado, de busca de trabalhos, banco de currículos, etc. É um grande gestor de um ecossistema que gera uma série de benefícios para os seus profissionais. Ei, Marcelo. Pierre, tem duas coisas que nós queremos tocar no assunto com você. A primeira não tem como, a gente tentou aqui em Goiás, sabe, não emitir o título de profissional, porque todos ganharam na justiça. A partir disso, o que nós fizemos aqui, Pedro? Nós inserimos, nós fomos lá na faculdade e começamos a participar da educação.
com cursos, com evento, com palestra, e levando para os profissionais da engenharia, agronomia e geociência essa ideia de pertencer ao curso. Eu sempre falo que quando o advogado, mesmo que não tire o AB, mas quando ele entra, ele já entra querendo ser advogado. O médico quer ser advogado. E nós, das áreas de ciência exata, entramos no terceiro ano, quarto ano, que a gente resolve ser engenheiro, ou ser agrônomo, ou geólogo. Então, nesse sentido, nós começamos já a palestra, já no primeiro ano, era 10 mil alunos por ano, né, que a gente conseguiu atingir, e após a formatura, a gente continuava esses cursos de captação de extensão, porque eu acho que nós não tínhamos condições, e esse trabalho que a gente está querendo também, junto com o aluno, de pertencer junto com a universidade, de fazer com que os alunos sintam essa verdadeira, eu sou engenheiro, eu sou agrônomo, eu tenho uma contribuição para dar para a nossa nação. E aproveitando a oportunidade, né, o Marcelo está aí, nós estamos querendo aí, tem um segundo prédio, nosso com a experiência, montar o nosso hub, né, de tecnologia. E vamos aí pegar a sua experiência aí para começar a implementar o hub aqui nas áreas da engenharia, geologia, principalmente dar soluções para esses pequenos municípios, como a Renata falou, fazer técnicos que possam atender a necessidade desses municípios. É isso que está faltando. Então, você comentar isso aí, eu te abro a palavra para você. O microfone, né? Eu estou aqui com uma grande base de dados que eu estou tentando mapear. Só para você ter uma ideia, eu estou botando aqui todos os cursos de engenharia no Brasil, tá bom? Desde engenharia de pesca, petróleo, engenharia de plástico e produção, eu nem sabia que tinha tanta engenharia, estou vendo aqui agora. Porque tem engenharia de alguns cursos muito específicos hoje, né? 200 de serviços. Pô, então aí... 230 títulos. É muita coisa. Mas só para você ter uma ideia, a gente tem aí um total de alunos, passando mais ou menos 5 mil cursos de engenharia no Brasil. Tem mais de 1 milhão de alunos matriculados. De 1 milhão. Então, veja, a gente não vai dar para vocês participarem de tudo. Entendeu? Esse é que é o problema na raiz. A gente está sem um mecanismo razoável de controle de qualidade. Isso é um fato, certo? Você pode dizer que o mercado vai dar esse controle, e de certa forma até dá bastante, certo? Ele acaba funcionando. Mas eu acho que vocês precisam talvez dar um passo adiante, né? Dar um passo adiante nisso. É preciso dar uma reorganizada nesse cenário, né? Principalmente com aquelas engenharias que tem, como eu disse, a engenharia que mata, né? Do mesmo jeito que a medicina. Então, algumas dessas engenharias, elas vão precisar, de certa forma, elas compõem um elemento de risco alto, né? E que, de certa forma, o mercado sozinho não vai conseguir. Eu acho que, mas e mudando de assunto ali pelo que você me falou, né? Uma das coisas que eu acho que, como eu tenho falado muito, a área de engenharia tem que entrar na área de tecnologia. Não se faz hoje engenharia sem tecnologia. O caminho natural é justamente... Voltou, Pierre. Renata, então vamos ver. A gente precisa, eu vejo, Renata, aqui a oportunidade agora, quem está conversando, a gente colocou o Marcelo aí na nossa multa, para que nós possamos entender mais e possamos inserir mais nesse ambiente de negócios, que eu vi, tudo tem negócio, né? Onde que nós vamos, tem negócio, né? Apesar de ter área social, mas a área social gera negócios e gera emprego também. Então, eu gostaria que você poderia, né, a sua experiência, contribuir conosco, com o sistema, principalmente com a nossa Caixa de Assistência, nessa questão aí do saneamento, para que nós possamos levar esse para todo o Brasil através de melhor formação para os nossos técnicos.
Não, perfeito. Eu acho que esse tipo de trabalho em parceria é muito o que a gente constrói, porque, até como o Marcelo comentou, o que a gente precisa hoje é muito uma mudança sistêmica, né? E mudança sistêmica ninguém faz sozinho, né? Então, de fato, é um desafio, porque movimentos coletivos e mais colaborativos, eles são desafiadores, muitas vezes eles são mais demorados de se construir, né? Mas eu não tenho dúvida que os resultados que a gente consegue chegar são muito mais legítimos e muito mais impactantes, né? De fato, de promover uma mudança. Então, acho que tem muitos caminhos para a gente pensar nessas parcerias. A gente, né, como você comentou, Francisco, a gente olha muito dentro do Instituto, ainda que o foco seja, né, a gente tenha um propósito aí socioambiental, a gente olha muito modelos que possam dar escala ao impacto. Então, quando a gente cria um fundo para apoiar startups que estão desenvolvendo soluções, é porque a gente acredita que modelos de negócio podem escalar o impacto, né? Mas tudo isso você precisa de um trabalho do ecossistema, né? Então, eu costumo falar até, né, esse setor é um setor que, por exemplo, você tem, ele está aquecendo mais recentemente essa questão de inovação. Quando você vai olhar vários setores, educação, saúde, você vai ver as startups, tem muito mais startups em outros setores. Agora que começaram a surgir as de água e saneamento. Então, é um processo, né? E daí você vai formando isso, você vai incentivando o empreendedorismo, a formação, na formação desde a base, né? Desde dos jovens. Daí tem essa questão, né? Com também, aí falando não só do empreendedorismo, mas da formação de profissionais para suprir esse crescimento. Então, um mercado que agora vai ficar muito aquecido, né? Eu costumo falar né, até mesmo durante a pandemia, foi um tema que ganhou muito destaque, muita visibilidade, porque quando a gente fala do principal medida de controle à pandemia, ao Covid, né, é lavar as mãos. E daí você fala, bom, mas 17% da população não tem acesso à água. Então, esse tema, a pandemia explicitou as desigualdades e esse tema ganhou muito destaque, né, muita discussão. Ao mesmo tempo, ele está num momento muito positivo, porque está se avançando, então a perspectiva é muito de avanço, né? Só que a gente precisa ter um ecossistema e ter profissionais e ter tudo suprindo isso, porque senão a gente fica, né, a gente gera gargalo e não consegue avançar nas expectativas que a gente tem. Então, eu acho que vocês, né, e a gente pode pensar nas formas de parceria entre o sistema e o mercado e as empresas, como é que a gente fomenta a formação de determinados profissionais que faltam no mercado, né, e que as empresas demandam, como é que a gente pode pensar nessas formações, como é que a gente também, como eu falei, pode estimular a questão do empreendedorismo também entre os mais jovens. Acho que tem um conjunto de coisas que podem e devem ser pensadas que dá para a gente fazer junto. Como outro ponto que você colocou, como que a gente cria profissionais que tenham mais condições e interesse até de trabalhar em contextos mais isolados, né? Agora, um parênteses, a gente fez uma parceria com uma empresa de acesso à energia que tem uma meta aí de levar acesso à energia para comunidades isoladas na Amazônia. E daí eles vão fazer isso, mas eles falaram, bom, não faz sentido a gente ir sozinho levar energia, a gente tem que buscar parceiros, levar entre aspas, um combo de desenvolvimento. Então, Sim. buscaram a gente para pensar como é que a gente leva saneamento. Então, a gente está fazendo um projeto piloto no Acre, quase na divisa com o Peru, numa comunidade que você demora 3 dias para chegar, 2 dias de barco, de canoa, então num lugar super remoto, mas um trabalho incrível. E esse trabalho, por exemplo, ele vai ser sistematizado depois e criar parâmetros para ser replicado para outras comunidades da Amazônia. Então, poxa, a gente precisa de profissionais que estejam preparados e dispostos para fazer esse tipo de trabalho, né? Um pouco desse papel também social, né? Que a profissão e que esse setor nos convida, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente pensar em como a gente vai suprindo essas demandas e essas deficiências do ecossistema como um todo, trabalhando em parceria. Renata, aproveitando esse exemplo que você deu aí,
Sempre assisto alguma propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, né? E os Médicos Sem Fronteiras não falam sobre médico, falam da ação dos médicos, né? Está faltando isso para nós, sabe? Nós temos o desenvolvimento sustentável, está tudo nas nossas mãos. Não chega nada antes da engenharia, antes da agronomia, antes da geociência, para depois chega o médico para ajudar a curar. Se não tiver água, não vai fazer nada também. Então, acho que essa visão holística, nossa, tem de ser sensibilizado. Aí eu faço a pergunta para o Marcelo. Marcelo, como quebrar a zona de conforto, Marcelo? Como quebrar essa zona de conforto implantado que nós só somos em tecnologia, nós não somos voltadas para esse desenvolvimento que, como a Renata falou, precisa ir lá mostrar a nossa verdadeira importância. Não é só construir cidades, pontes, mas o povo precisa de saúde e de vida. Marcelo, como quebrar a zona de conforto do nosso sistema? A pergunta de 1 milhão de reais, né, Rarez? 1 milhão é pouco. Exatamente. Exatamente, esse é o grande desafio. Agora, tem alguns pontos, assim, um ponto importante é a comunicação, né? Quer dizer, essa questão da gente divulgar mais a relevância do que nós fazemos, né? Do que o sistema faz. Mas também tem um ponto que eu acho que é no modelo mental de formação, né, do profissional, né? A gente é muito habituado a uma visão mais técnica e menos a uma visão de um prestador de serviço para o desenvolvimento da sociedade. Ainda que ao receber colar o grau, a gente tenha lá o juramento, isso faz, na prática, isso acaba nos se revertendo de uma maneira mais adequada, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um grande desafio de comunicação, de formação de modelos mentais. Isso é um ponto interessante, Francisco, porque, assim, depois que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar numa instituição financeira, quer dizer, lá como trainee, quer dizer, o pessoal adora contratar engenheiro com instituição financeira, né? Então, assim, até nisso a gente acaba tendo que conhecer gestão, conhecer processos, né? Isso pouco ou muito pouco se vê nas faculdades, né? Então, a gente vai se formando um pouco com o passar do tempo, né? Eu acho que como organização mútua, acho que a gente pode contribuir muito nessa questão de formação, né? De mudança, de paradigmas, de forma de ver o mundo. Acho que isso é uma coisa muito importante, né? Mas é como a Renata falou, é uma mudança sistêmica que não se faz só. Certamente a gente vai depender de vários olhares exteriores, de outras profissões, de outros apoios para poder a gente se transformar, né? Porque ninguém nos transforma, a gente mesmo se transforma. E nós estamos já encerrando. Eu quero pedir, não sei se o na linha já, PR, tá, PR? Estou aqui. Cara, a minha internet está péssima aqui. Em PR, então nós estamos encerrando. Eu vou dar 3 minutos para você fazer as suas considerações finais para cada um, para nós encerrar, porque 6 horas a gente encerra. Claro. Então, falar. Não, só agradecendo todo mundo aí pela participação, pelo convite aí, né, que vocês me fizeram. A gente tem visto aí um cenário muito preocupante, mas por outro lado, a gente viu que as pessoas estão se capacitando, a educação tem pelo menos chegado a mais gente, melhorado. Queria agradecer aí, ter visto o Marcelo novamente, falou um dia desses, também conheci a Renata, e um abraço para você, Francisco, e boa sorte aí, ó, a Mútua. Eu acho que vocês têm muito trabalho aí, como eu disse, pela frente aí, para poder efetivamente a gente modificar esse quadro que a gente tinha falado, né? E desculpe pelas quedas de internet, que apesar de estar no Porto Digital, a gente também tem problema de rede aqui. Ok, ó, contamos com você, com a sua astúcia, com a sua experiência, para que nós possamos montar lá em Brasília, né, com experiência, o nosso primeiro Porto Digital, nosso hub digital lá, né? Como você falou, a tecnologia é hoje para todos. Vamos te procurar aí para dar algum suporte. Estou à disposição. Ok. É inovar, né? Vamos inovar e acontecer. Marcelo, suas considerações finais, mais 3 minutinhos. Não, agradecer o convite novamente dos organizadores, das Toyals, a Confeia, as CREAS, Mútua. Para mim está um grande prazer, um grande desafio aqui, aprender bastante com vocês, agradecer a presença do Pierre e da Renata, que vieram contribuir bastante, trazer muitas reflexões, né, provocadoras, né, Pierre? Muitas vezes alguns temas que você traz são desafiadores para o sistema, mas acho que é isso mesmo que a gente também quer, né, como
presidente Francisco comentou, sair da zona de conforto, e são reflexões que a gente vai fazendo, a gente vai avançando. Agradecer novamente e desejar, enfim, uma boa noite a todos e uma bela continuidade de evento. Eu tenho um lema, né? Sempre já estou implantando onde que a gente passou. Vamos acontecer, né? Aconteça. Eu já não tenho mais retrovisor, agora é só para frente. Renata, então, mais 3 minutos para que você possa fazer as suas considerações. Também queria agradecer, né, o convite. Acho que essas oportunidades são muito boas da gente unir atores, né, com papéis diferentes e justamente provocando essa reflexão que o Marcelo nos colocou, como é que a gente sai de um modelo mental, né, no qual a gente é formado e a gente está acostumado e que pressupõe muito a competição, né, e como é que a gente vai para um modelo onde a gente pode trabalhar em modelos mais colaborativos e que, de fato, para a gente promover mudanças sistêmicas, a gente precisa desse caminho de colaboração, né? E, basicamente, os desafios socioambientais são desafios complexos que demandam soluções sistêmicas, né? Então, eu costumo falar que a gente, né, no campo de saneamento, a gente partiu, né, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, de empresas de engenharia que atendiam usuários, passando para empresas um processo de mudança cultural, para empresas prestadoras de serviços que atendiam clientes, e agora a gente são empresas que provêm o saneamento e atendem a sociedade, né? Eu acho que tem uma mudança de cultura e uma ampliação do papel e do propósito do porquê a gente faz que vem acontecendo, mas ainda a gente encontra muita dificuldade desse modelo mental, de como que a gente pode atuar mais junto, né, as empresas e o mercado e os atores diferentes, colaborando em caminhos onde existe onde a colaboração está acima da competição. Tem caminhos que não, lógico que a competição, ninguém está falando para abolir competição, mas tem alguns campos onde, de fato, é mais interessante até e mais barato e mais rápido para cada uma das empresas individualmente se unirem e buscarem soluções conjuntamente. Então, é esse o convite de uma forma de fazer diferente que eu acho que os novos tempos e os desafios que a gente está vivendo nos convocam a tal. Então, agradeço novamente o convite, essa possibilidade de debater e de estar com colegas aí com experiências tão interessantes aí, dividindo esse debate. Quero também agradecer a todos vocês, eu acho que passou muito rápido essas 2 horas, pensei que ia demorar muito, mas os temas são todos relevantes, e os cenários estão aí, né? Os cenários estão aí, nós discutimos educação, saneamento básico, engenharia em si, e haver o volume, a imensidão que temos pela frente nas nossas áreas. Você fala, puxando a sardinha do lado aqui, né? Sem engenharia não tem desenvolvimento sustentável. Nós podemos destruir, mas nós podemos construir, além de construir pontes, que deve ser o nosso maior objetivo, né? A comunicação, mas nós podemos construir um novo mundo, se todo mundo pensasse nesse objetivo, pensasse na sociedade, esse mundo seria melhor. E para o Brasil, seria muito se todo mundo tivesse essa visão de ter um saneamento, o seu desenvolvimento sustentável, que está na nossa mão. Basta acontecer. E, aproveitando, professor Pierre, a gente, quando fez o discurso de posse, nós sabemos que a medicina tem na sua residência. Esse é um desafio, o deputado que está presente conosco, nós vamos, junto com ele, ao Ministério do Trabalho, criar, né, a nossa residência nas áreas da engenharia, agronomia e geociência. Pelo menos eu não dou conta de interferir na educação, mas a multa quer ser a coordenadora nacional, junto com o governo, né, nessa área, eu acho o nome muito interessante, né, da experiência pós-formar. A gente já tem várias pesquisas aqui, 90% quer fazer essa residência, todo com cuidado, todo planejado, para que possa, com segurança, exercer essa profissão. Vou contar depois com a sua colaboração, depois, para a gente discutir esse projeto aí, a hora que
que junto com o Ministério do Trabalho, agora não é educação mais, agora é do trabalho, porque vai depender muito também dos nossos profissionais, para ser os gestores desses futuros profissionais que adivinham aí, engrandecer aí, vai abrir um campo muito grande, viu, Renato? Vai ser um campo muito grande de chamar esses jovens profissionais nessa área de saneamento aí, que eu acho que eu vislumbro um novo Brasil, se isso acontecer. Eu vou vender essa ideia aí para o Ministério do Trabalho, para nós formarmos agora profissionais com experiência no mercado de trabalho. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Contamos com vocês, o Sistema Confea CREA Multa conta com vocês para fazer uma revolução. Essa palavra eu acho muito interessante. Revolução não é matar, não é inovar, é fazer acontecer. Boa noite a todos, muito obrigado e uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Obrigado, viu? Abraço.